Você já ouviu falar que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? E se sim, você sabe o que isso significa? Olá, meu nome é Carol, sou cristã e historiadora e sejam muito bem-vindos a esse livro maravilhoso que é a Bíblia. O capítulo 14 de Gênesis começa retratando uma guerra entre alguns reis e você poderá ler os detalhes da batalha e os nomes desses reis no texto que eu vou deixar na íntegra aqui na descrição do vídeo. Esse texto está numa versão mais próxima da que eu uso para estudar, a Bíblia King James 1611. A minha é a fiel, a da descrição é a atualizada. Enfim, formaram-se grupos nessa guerra e a cidade de Sodoma, a qual Ló estava morando, estava participando dessa guerra. E esse grupo perdeu e ficou 10 anos servindo ao rei vencedor. Porém, após esse tempo, eles se rebelaram contra o seu senhorio, formando assim uma nova guerra. E mesmo estando em maior número, por exemplo, Sodoma lutava com mais 4 reinos, que por sua vez eram 5 que lutavam contra apenas 4. Porém, muitos guerreiros desses 5 reinos caíram em um poço de betume que havia naquele lugar, fazendo com que o restante fugisse, pois certamente já não era mais tão forte quanto antes. Um betume consiste numa mistura impura de hidrocarbonetos, que é um composto formado apenas por carbono e hidrogênio, e estão, por sua vez, em depósitos de petróleo, asfalto ou gás natural. O betume sólido pode surgir como resíduo da evaporação do petróleo, ou seja, ele é uma gosma mas muito grudenta. E quando uma pessoa caía ali, ela não conseguia mais sair, ainda mais em uma situação de guerra, onde é cada um por si e, consequentemente, aquelas pessoas morriam. Enfim, o reino que dominou durante os 10 anos que falei, mesmo sendo originalmente em menor número, entrou em Sodoma, saqueou todos os seus bens e juntos levaram as pessoas que moravam lá, incluindo Ló, sua família e provavelmente toda a multidão que havia ido com Ló para Sodoma, seus pastores e seus agregados. Então Ló estava preso, longe dos planos de Deus, como vimos no capítulo anterior. E para piorar tudo, longe do seu tio, tudo parecia perdido. Mas ele recebeu mais uma chance de Deus para recomeçar a sua vida. Um dos seus, ou seja, uma das pessoas que foi com ele para Sodoma, conseguiu escapar e correu até Abraão. E quando Abraão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou seus servos treinados, nascido na sua própria casa, 318 homens para ser exato, e os perseguiu até Dan. E lá ele se dividiu contra eles, ele e os seus servos à noite, e os feriu e os perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. Ele trouxe de volta todos os seus bens e também o seu irmão Ló, os bens dele, também as mulheres e o povo todo de Sodoma. Maravilha! Abrão salvou a Ló. E o rei de Sodoma veio até o local e pediu a Abrão que lhe entregasse as pessoas e que ficasse com os bens. Ou seja, Bera, o rei de Sodoma, já havia perdido a guerra e perdido o seu povo e os bens na batalha. E no ponto de vista de uma guerra, Abrão havia apenas se metido no meio da guerra e se aproveitado para pegar para si mais riquezas e servos. Porém, nós sabemos que a intenção de Abraão não era essa, mas sim simplesmente de resgatar aquele que ele mesmo chamou de irmão. E então ele rebate, dizendo que não queria nada dele, nada do rei, e que as pessoas estavam livres e que ele não queria mais riquezas, mas apenas aquilo que os seus homens comeram. E também gostaria que deixasse para os seus ajudantes aquilo que eles mesmos pegaram, para os seus guerreiros. Sendo assim, Sodoma e seu rei saíram de cena e, consequentemente, Ló também, que infelizmente não aproveitou essa segunda chance e voltou para Sodoma, assinando assim, mais uma vez, o contrato de desgraça em sua vida e a ruína de sua família. Mas a gente não vai se adiantar, porque isso a gente vai ver lá no capítulo 18. Mas o que principalmente eu queria compartilhar hoje é aquilo que está escrito nos versos 18, 19 e 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou e disse: Bendito seja Abraão, Deus do Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu dízimo para Melquisedeque de tudo o que tinha. Esses versos são a menor parte do capítulo, mas são também a parte que eu considero a mais linda. Melquisedeque, o rei de Salém, não participou da guerra, e o fato de Salém significar literalmente paz
deixou essa situação até mais bonita. Melquisedeque era o rei de Salém, ou seja, ele era o rei da paz. E é aqui que um tipo começa a ser mostrado, pois o seu antítipo é realmente o verdadeiro príncipe e rei da paz. Jesus é o nosso rei da paz, e ele mesmo mandou Melquisedeque, rei de Salém, mas também sacerdote do Deus Altíssimo, que se encontrasse com Abrão, que abençoasse ele também. Melquisedeque é um representante de Cristo, pois Deus nunca ficou sem testemunhas na terra. Melquisedeque, em certa época, representou o Senhor Jesus Cristo em pessoa para revelar a verdade do céu e para perpetuar a lei de Deus aqui na terra. Melquisedeque não era Jesus Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, o representante do Pai. E através de todas as gerações do passado, Cristo guiou seu povo e tem sido a luz do mundo. Quando Deus escolheu Abrão como representante de sua verdade, ele o tirou de seu país e o apartou de sua família, pondo-o à parte. Deus desejava moldá-lo de acordo com o seu próprio modelo e queria ensiná-lo de acordo com os seus planos. Não lhe devia ser imposto o molde dos mestres do mundo. Deveria ser ensinado a ordenar os seus filhos e a sua casa após ele, de modo que guardassem o caminho do Senhor e fizessem justiça e juízo. Essa é a obra que Deus quer que façamos ainda hoje. Deus deseja que compreendamos como governar nossa família, como controlar os filhos, como ordenar a nossa própria casa, para que nós e a nossa casa possamos guardar o caminho do Senhor. Assim como Abraão, Melquisedeque teve um coração temente a Deus, e esse, por sua vez, o separou dos maus costumes para que fossem bênção na terra. Agora, por que isso é tão interessante? Você já ouviu falar que Jesus foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Pois bem, podemos encontrar essa afirmação lá do outro lado da Bíblia, lá no livro de Hebreus 7:17, que diz assim: porque ele testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sumo sacerdote tinha o propósito especial de representar a Cristo, que devia tornar-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa ordem sacerdotal não devia dar lugar a outra ou ser superada por outra ordem. Mas o que tudo isso significa? Uma vez que um sumo sacerdote era elegido, poderia acontecer, principalmente na época em que o povo estava corrompido, de que as leis fossem mudadas. Isso acontece mais ou menos como um rei. Quando ele entra, ele toma a liberdade para tirar leis que ele não gostava e para colocar outras leis que ele gostaria que fossem aprovadas. Porém, quando se trata de Deus, a lei dele é eterna, é imutável, é perpétua. Sendo assim, Jesus veio como nosso Salvador, mas também viria a ser o nosso sumo sacerdote depois de sua ressurreição. E como prova de que a lei de Deus não muda, ele não possuiria uma nova ordem, ou seja, um novo conjunto de lei, mas sim seria instituído no céu como o nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi o primeiro sacerdote da história. Ou seja, que subiu a esse cargo com as leis originais, sem mácula e sem adulteração humana. Então, Cristo, sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdote que cumpre e ensina-nos a cumprir a lei de Deus em sua perfeição e não com preceitos humanos. A ordem de Melquisedeque é a prova de que a lei de Deus nunca mudou e muito menos viria a mudar. E outra coisa que também tem validade até hoje, justamente por fazer parte da ordem de Melquisedeque, é o dízimo. Vimos que no texto, Abrão dá o dízimo de tudo quanto tinha para o sacerdote do Deus Altíssimo, para o rei de Salém, para o rei da paz. O sistema do dízimo vai remontar aos dias anteriores de Moisés, que vamos ver no próximo livro da Bíblia. As ofertas foram apresentadas a Deus para propósito religioso, mesmo antes de Moisés receber o plano do dízimo em detalhes. Isso remonta aos dias de Adão. No cumprimento dos requisitos de Deus por meio de ofertas, manifestava-se apreço pelas misericórdias e bênçãos divinas. Gerações subsequentes fizeram o mesmo e o plano foi praticado por Abrão, que deu o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Realmente, o dízimo foi corrompido por preceitos humanos há séculos, e principalmente na Idade Média, tomando proporções absurdas. Mas a verdade sobre o dízimo é essa: Deus é dono do ouro e da prata. Então é Ele quem nos sustenta. Sem a permissão dele, o homem mais rico do mundo não teria nada. Ou seja, nós trabalhamos, mas quem permite que ganhemos o sustento é o nosso Deus.
Sendo assim, ele nos fez mordomos de suas riquezas e pede que administremos com sabedoria para que o seu reino possa vir e para que nós possamos ter uma vida não de luxos, mas com as necessidades mantidas e para que possamos fazer o mesmo por alguém que por algum motivo não tem como se sustentar. Porém, há algumas pessoas que Deus toca no coração e chama para que sejam trabalhadores exclusivos da obra, assim como ele fez com a tribo de Levi, como também veremos no próximo livro. Mas essas pessoas que se doaram inteiramente para a causa de Deus, para a obra e para cuidar do povo, mereciam e deveriam receber algo para que pudessem se sustentar. Então o dízimo era designado por Deus, ou seja, a 10ª parte de tudo que se recebia ou produzia deveria ser entregue na casa do tesouro, na casa de Deus, para que essas pessoas pudessem continuar se dedicando inteiramente à obra de Deus. Nós vamos estudar muito mais sobre o dízimo em muitos outros capítulos da Bíblia. E é com essa introdução que eu chego ao fim do vídeo, pedindo que você deixe sua inscrição, sua curtida e seu comentário, compartilhando suas dúvidas e seus estudos, lembrando sempre de respeitar a opinião do próximo, já que você também quer que a sua opinião seja respeitada. Se você deseja apoiar esse ministério para que a palavra de Deus chegue cada vez mais longe, você pode encontrar um Pix que está aqui na descrição do vídeo e nos apoiar com qualquer valor. Fique com a paz e com a graça de Jesus Cristo, porque eu fico por aqui. Até o próximo capítulo. Tchau!